Está fazendo uma oração para duas pessoas, que uma é em agradecimento, que é nosso irmão Pedro, e o outro é nosso irmão Aldo. Nosso irmão Aldo, ele atestou positivo de Covid, já está aí com uns 4, 5 dias, e ele não está muito bem ainda. Já oramos nessa causa, e nós vamos orar novamente, sabendo que a oração, a palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tem algum justo aqui? Tem pouco justo aqui, pastor, assim, que eles acharam que é justo. Queridos, Jesus nos justificou, então nós somos todos justos. Então nós vamos estar orando para que a causa do Aldo, ela venha se reverter, que esse vírus, ele não venha ter força nenhuma no organismo desse homem, mas que ele venha já ser exterminado, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Vamos estar nos colocando de pé? Queridos, nós precisamos sempre estar orando. Se nós tiver alguma coisa, alguma situação que surge em nossas vidas, nós não precisamos lutar sozinhos. Nós temos um corpo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, nós somos muitos, e a igreja, foi dada para a igreja poder e autoridade no nome de Jesus, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Então nós precisamos entender isso e defender essa causa. Às vezes a gente fica uma semana em casa lá, passando por dificuldade, e não convoca os eleitos, não convoca os justos para estar orando junto, para combater a causa, amém? Lembrando que tem mais força quando nós nos unimos. Tem um ditado popular que uma andorinha só não faz verão, mas quando você vê várias andorinhas, vai acontecer alguma coisa. Então vai acontecer algo sobrenatural aqui nesta noite, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Estenda a sua mão para cá, vamos estar orando. Pai, nós confiamos em Ti, Senhor, e sabemos que Tu és o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Colocamos diante de Ti, Senhor, a causa do Aldo, meu Deus. Pai, ele está acometido, foi atestado positivo dessa praga, desse Covid, mas agora, Senhor, nós estamos unidos aqui em uma só fé repreendendo esse mal na vida desse homem. Todo esse vírus, agora no poder que é no nome do Senhor Jesus, venha a ser queimado, em um nome do Senhor Jesus, e venha desalojar e sair, em um nome do Senhor Jesus, porque nós repreendemos agora todo o mal na vida do nosso irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, que ele já visualizamos e cremos que ele já está curado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ainda na sua presença, papai, nós oramos em agradecimento, Senhor, porque o Senhor fez pelo irmão Pedro. Aos olhos da ciência do Deus, os diagnósticos diziam ali, as expectativas, que ele poderia ficar até vegetando, mas o diagnóstico real e verdadeiro e o último é do Senhor, e foi o do Senhor que prevaleceu na vida do nosso irmão, porque ele passou por a segunda intervenção, e foi no cérebro daquele homem, e ele já está falando, ele já está no quarto, em 2 dias, não precisou nem de UTI, porque o Senhor está na causa, e quando o Senhor está na causa, o resultado é bom, e nós te louvamos e te agradecemos pela vida do nosso irmão Pedro, Pai, e pela resposta que o Senhor deu para nós como igreja eleitas do Senhor. Obrigado, meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, e é assim que a gente tem que fazer, queridos. Eu tenho um conceito comigo o seguinte: quando alguém pede uma oração para você, alguém ligar para você e pede uma oração, meu irmão, ora por mim, convoca a igreja para orar por mim, mesmo que você esqueça e não convoca a igreja para orar, já foi convocado e já aconteceu a oração, queridos. Agora imagina quando você ainda entende e você convoca e as coisas acontecem, que eles não têm para ninguém. É vitória certa, a vitória é certa.
Deus é um Deus que Ele responde, queridos, o nosso clamor. Então nós temos que clamar e saber que Ele responde, e sempre crendo que Ele responde, porque Ele responde. Aí se eu não crer, pastor, Ele ainda responde. Ele responde, Deus não muda, amém? Eu quero falar também dos nossos dias de culto. Nós temos na terça-feira a escola bíblica, é 19h30, escola bíblica, e nós precisamos, queridos, estar participando da escola bíblica, para aprender mais dos nossos direitos e deveres diante do reino, diante do Pai, para nós, que nós viemos aprender, e quando nós sabemos os direitos qual nós temos, nós podemos reivindicar no poder que é no nome de Jesus, amém? E na quinta-feira nós temos o culto de cura e libertação, e nós devemos participar. No domingo, nós temos o culto da família. Todo culto é o culto da família, mas o domingo chamamos o culto da família, amém? Queridos, eu quero falar algo aqui para você, para você ser uma pessoa duplamente abençoada, porque nós já somos abençoados, nós já somos salvos no Senhor, mas quer ser duplamente abençoado? Quero. Nós precisamos congregar. Não adianta, igreja, a gente dizer, bom, eu recebi Jesus como Senhor, o Senhor me recebeu da maneira que você queira pensar, e você é salvo no Senhor, mas tem mais para nós. Nós somos vitoriosos, nós somos chamados para reinar em vida. E quando é que nós vamos reinar em vida? Quando nós entendemos o propósito de Deus em nossas vidas, e um dos propósitos de Deus é que nós venhamos estar congregando. A palavra mesmo diz assim, que não seja como aqueles que deixam de ir à igreja, não deixa como aqueles que deixam de frequentar os cultos. O Senhor Deus diz assim, a minha alma não tem prazer naquele que recua. Então, se a alma, o Senhor está dizendo que Ele não tem prazer quando a pessoa recua, então nós não podemos recuar de maneira nenhuma. Aconteça o que acontecer, nós temos que congregar. Aconteça o que acontecer, nós temos que estar nos pés do Senhor, nos pés da cruz. Então, sempre lembre, congrega, nós temos aí 4 encontros aí por semana, até mais encontros por semana. No mínimo que a gente tem que estar vindo é 2 encontros por semana. Deveria ter culto todo dia, todos os dias, porque nós, não posso ir, a gente pode ir, porque a gente tem que entender o seguinte, foi a parábola, queridos, do semeador. Ele fala assim, sobre várias sementes, e fala de um tipo de semente, quando vai semear, já cai uma semente à beira do caminho, quando você ouve a palavra, você não entende, então você tem que vir no culto de ensino, para você entender, porque você pode perguntar, aí você vai entender, e o diabo não vai tirar, não vai arrebatar de você, é isso que você tem que fazer, é isso que nós temos que fazer. Agora, se nós deixar e perder esses valores, amados, nós vamos perecer. Nós vamos perecer. A palavra diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Além de não perecer, vida eterna. Nós precisamos ter isso. Se nós, queridos, desprezar a questão do congregar, nós estamos desprezando um grande tesouro. E ainda a palavra diz assim, é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida eterna. Lê tudo lá, termina de ler o texto. Ordena a bênção e a vida eterna. Vitória, vitória e vitória. Lutas vamos ter? Podemos ter luta mais forte, mas a vitória, quanto mais forte a luta, a vitória é maior, o galardão é maior, o prêmio é maior, porque nós não desistimos, não somos daqueles que recuam. Então Deus se agrada de nós, amém? Vamos chamar o nosso querido preletor dessa noite, o pastor Juliano, vai estar trazendo uma palavra abençoada para a igreja. Segundo o que eu estou sabendo, ele vai trazer um testemunho, contar um testemunho da vida dele. Queridos, cada dia que passa, eu me alegro mais no Senhor,
Deus dá a condição para que a gente conviva com pessoas que acaba acontecendo situações que é irreversível aos olhos da ciência, aos olhos da medicina, e o Senhor entra com providência e Ele faz sair daquela situação, porque Ele faz levantar da cova, queridos. É o único que redime a gente da cova, da sepultura, porque Ele está no controle de todas as coisas. E eu tenho certeza que essa igreja vai ser edificada aqui nessa noite, através da vida desse varão. E estando perto desse varão aqui, quero também trazer um abraço para a igreja. Pastor Neto mandou um abraço para a igreja, ele passou aqui hoje à tarde, não pôde parar, teve que continuar, que tem também encontro lá em Sorriso, mas ele mandou um abraço para a amada igreja, amém? Estenda a mão para cá. Pai, está aqui o teu filho, o Senhor conhece, o Senhor sabe, e nós estamos falando de fé nesta noite, e perseverança, e está aqui um exemplo, teu filho, ele crê, ele acredita, e ele teve experiência contigo, viveu o sobrenatural. Usa ele nesta noite, Pai, para edificar a sua igreja, trazer uma palavra de restauração, uma palavra de conforto, uma palavra de renovo, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Graça e paz, povo santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, irmã. Obrigado. Muito boa noite. Vou falar o que eu falei anteriormente no culto dos jovens e dos adolescentes. É uma alegria de estar aqui com vocês. Tá bom? De compartilhar essa experiência maravilhosa para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Preste bastante atenção. Eu quero falar com vocês. Separei uma palavra aqui em Cantares, Cântico dos Cânticos. Abre aí, Cântico dos Cânticos. Vamos lá, 2,15, pessoal, por favor. Capítulo 2, versículo 15. Cantares 2,15. Tá aqui? Opa, tá aqui já? Isso, show de bola, melhor ainda. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Vamos falar por aqui mesmo, então, que melhor que a gente acompanha tudo junto. Olha só o que fala. Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas, que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Ok? Vamos, deixa aí ainda. Olha lá. Apanhem, repita comigo. Para nós as raposas, as rapozinhas. Agora repita aqui, ó, rapozinhas. Isso, que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Amém. Senhor, nós estamos aqui, queremos te pedir misericórdia na nossa vida, que o Senhor venha falar conosco. Que o seu nome seja glorificado, Deus. Fala conosco fortemente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, olha só, esse versículo, ele parece ser até um pouco, assim, o que vai falar com isso, né? O que dá de falar, o que Deus pode falar conosco? E Ele pode falar conosco, acredita nisso? Olha só,
A primeira coisa que você tem que observar é que ele fala sobre apanhem as raposas. E a segunda coisa que ele fala ali é as raposinhas. Ou seja, vamos pensar junto comigo. Ele está falando das raposas, então as raposas é as maiores, né? Os papai, as mamães ali. E as raposinhas, então as raposinhas é os pequenininhos, filhotinhos, ok? E aí agora ele fala aqui, para que elas não estragam as vinhas, beleza? Agora vamos pensar, não sei se você já viu como que é uma vinha, mas a vinha, ela vem, né? Ela tem que ter um suporte para que ela venha da terra e ela venha subindo, que daí, aí eles fazem aquele suporte aqui, que daí ele vai espalhando, como um pé de maracujá, né? A diferença do pé de maracujá é que ele quase dá no alto, né? Então, o que acontece? Ela vai vindo aqui, vai vindo daqui, vai vindo, e quando chega aqui em cima, ela expande. Agora, olha o que fala a última palavra desse versículo aqui, porque as nossas vinhas estão floridas. E aí a Bíblia fala assim, apanha as raposinhas, porque a nossa vinha está florida. Você sabe o que a raposinha fazia? As raposas grandes, nem as raposas grandes, a raposa grande ela conseguia, se ela se apoiasse, conseguia comer um cachinho ou outro ali. Mas a raposinha não consegue. Por quê? Porque a vinha é alta, né? Eu fui numa vinha uma vez lá em Sorriso, que tem um senhor que tem uma chácara que tem, e ela é alta. Mas você sabe o que a raposinha faz na vinha? A raposinha, ela vai no pé, no caule, ela vai no caule e começa a mastigar aquele caule, a mastigar, até que ela chega ali no centro daquele caule e começa a sugar todo o doce que tem daquele caule. E aí você sabe o que vai acontecer? Ela vai secar toda a vinha, ela fazendo aquilo, porque ela sugando aquele suco doce. Aquele suco doce nada mais é que vitamina para subir, para dar crescimento para a vinha. Então eles falam assim, então cuida das raposas para elas não pegar as uvas ali, beleza, mas cuida também das raposinhas, porque se você for ver, a raposinha dá mais prejuízo pro agricultor do que a raposa grande. A raposa grande, ela se apoia e come a frutinha, encheu a barriga dela e vai embora. Agora a raposinha não, a raposinha ela vai comer e vai destruir tudo o caule ali, e vai acabar não só com o caule ali, com o pé da vinha, mas ele vai acabar com a vinha inteira. Amém? Olha só, eu vim hoje aqui, separei uma palavra para você, também o que Deus fez nesses últimos meses na minha vida, tá? No dia 19 de novembro de 2020, foi o dia que começou uma luta muito grande na minha vida, né? Eu jamais tinha passado por alguma experiência com enfermidade, alguma experiência em hospital, né? No culto anterior que eu falei que uma vez só eu tinha entrado no hospital para dar alguns pontos nos pés, não tinha isso, né? Eu era um rapaz de saúde boa, né? Pratico esporte, gosto de esporte, então assim, não tinha um porquê de eu me preocupar com nada. E aí no dia 19 de novembro, eu e minha esposa saímos para a cidade vizinha de Sinop, e voltando eu tive uma experiência muito ruim, eu tive uma experiência o qual quando eu entrei na BR, eu tive um sentimento muito horrível, tive um medo muito da morte, tipo assim, alguma coisa, eu imaginava que alguma coisa ia acontecer de ruim, e ali eu comecei a orar e repreender. Chegando em casa à noite, né, fui buscar os nossos filhos na minha mãe, e a minha mãe convidou a gente para ir no culto com ela. Então a gente foi até em casa para se trocar, se arrumar, e a minha esposa, eu brinquei um pouco com as crianças, né, e aí minha esposa falou assim, eu vou entrar no quarto, vou me trocar,
Aí eu faço alguma coisa para a gente comer e a gente vai, porque a gente estava com fome. Eu falei, né, faz alguma coisa para a gente comer, para as crianças comer, que a gente vai para o culto. E aí ela entrou no quarto, eu falei assim, enquanto ela vai fazer as coisas, eu vou comer um salgadinho. Peguei, abri o salgadinho e acordei dentro de um hospital. Na verdade, eu não sabia que era um hospital. Acordei dentro de uma sala com 2 mulheres furando meu braço, né? E a minha esposa na minha frente chorando muito. E eu fiquei assim, o que foi? O que está acontecendo? E aí tinha um rapaz, um senhor de branco, que era um médico que estava ali presente, pediu para minha esposa se retirar, ela saiu, e logo após entra minha mãe nesse quarto. E eu ainda não sabia onde eu estava. Aí minha mãe entra, ela vem até a minha maca ali, e aí eu peço para ela, eu olho para um lado, olho para o outro, e falo assim, mãe, aonde a gente está? Ela falou assim, calma, a gente está no hospital. Você teve uma convulsão. E quando ela falou assim que você teve uma convulsão, eu lembrei, daí veio a lembrança de novo. Aí eu lembrei que eu estava, momentos antes, eu estava na minha casa, na sala, com os meus 2 filhos. Né? Eu tenho gêmeos, 3 aninhos. E nesse momento eu comecei a chorar desesperado. Por quê? Porque eu lembrei do sentimento que eu tive mais cedo. Então, o que eu imaginei ali? Eu imaginei que eu ia morrer naquele momento e eu não ia ter a oportunidade de eu abraçar, beijar meus filhos, né? E aí a gente começou a correria para fazer o quê? Foi feita tomografia, aí fiquei internado, aí no outro dia o médico pediu uma ressonância, foi feita a ressonância. Aí o médico veio até o nosso quarto para falar para a gente, né? Conversar conosco. E aí ele trouxe a ressonância no aparelho dele, começou a mostrar as imagens. E pelas imagens eu verifiquei que, num certo momento que moveu ali aquela imagem, eu vi que tinha algo estranho na ressonância. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, e agora? E agora? Pensei comigo, e a minha esposa comigo no quarto. Aí ele parou, ele mostrou para mim assim, você está vendo essa mancha aqui? Eu falei, sim. Ele falou, essa mancha aqui é um tumor. E pela mancha, pelo perfil, parece ser um tumor benigno, Juliano. Né? E aí ele falou assim, e existe 2 tipos de tratamento. Tem casos que a gente trata com medicamento mesmo, né? E tem casos que a gente trata com cirurgia. E o seu caso é com a cirurgia. Tá? E tem que ser urgente. Falei para ele assim, então vamos fazer. Nós vamos correr atrás. E aí começamos a correr atrás para a gente conseguir fazer essa cirurgia. Né? No hospital eles fizeram um levantamento, era 65 mil reais para fazer essa cirurgia. A gente não tinha condição nenhuma. E aí começamos a correr atrás para fazer no regional mesmo. E Deus foi abrindo as portas, Deus foi fazendo as coisas. A gente entrou dentro do hospital, lá dentro. E aí tinha que aguardar a minha cirurgia. Então, entrei lá dentro do hospital, a todo momento eu estava bem tranquilo, sabe? Bem tranquilo mesmo. Eu sou um cara muito brincalhão, sou um cara muito assim, divertido, gosto de brincar com as pessoas. E a minha esposa falava assim para mim, olha, começa a gravar vídeo e fala como que você está aí dentro, porque todo mundo está perguntando. E pensa num cara que não gosta de gravar vídeo, pastor, é eu. Tive que aprender isso aí. E aí eu falei assim, tá bom, então eu vou fazer isso. E aí eu comecei a gravar, a falar para as pessoas, olha, eu estou bem, estou tranquilo, fiquem tranquilos, né? Eu sei, eu só tenho certeza de uma coisa, que Deus tem algo para tratar na minha vida. Eu tenho certeza disso. Então fiquem tranquilos, eu estou bem. Então todo dia eu gravava o meu dia a dia lá naquele hospital, quem eu conhecia, as pessoas que eu conhecia. E a todo momento, gente, a todo momento, igreja, a minha oração era, Senhor,
faça a sua vontade sobre a minha vida, mas cuida, Senhor, cuida da minha família, cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos, cuida deles, porque eu tenho certeza que aqui dentro eu estou cuidado pelo Senhor. Eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida e que o Senhor cumpra esse propósito sobre a minha vida. Aí continuamos lá, internado, até o dia que chegou o dia da cirurgia. Chegou o dia da cirurgia. E nesses dias que eu estava na espera da cirurgia, as pessoas vinham conversar comigo e falavam assim: você tem o quê? Você tem o quê? Por quê? Porque eu não tomava medicamento, não ficava com medicamento na veia lá, né? Eles vinham só e davam medicamento para mim tomar mesmo. Então, as pessoas me olhavam dentro do hospital e falavam assim: o que você tem? Eu falava: rapaz, estou com um tumor aqui e vou fazer a cirurgia. Mas você está bem? Você não está preocupado? Não, estou tranquilo, estou tranquilo. Então as pessoas ficavam espantadas, porque assim, eu estava muito tranquilo, estava confiante, estava muito tranquilo. E até o dia que chegou a cirurgia, no momento que o médico veio e falou assim: ó, é amanhã a sua cirurgia. Eu falei: beleza, amanhã, então tá. Avisei minha família, avisei todo mundo. Eu tive medo, claro, as pessoas às vezes que estão conversando comigo no particular, e eles falam assim: você não teve medo, Juliano? Claro que tive. Corre sangue aqui dentro de mim. Claro que eu tive. A hora que eu fui assinar o papel que autoriza a cirurgia, que lá falava assim: pode ficar parcial, total cego com a vista, pode perder alguma movimentação de algum membro, né? Pode perder, pode ficar em coma ou pode vir a óbito. Naquele momento, enquanto eu li aquela folha, foi o momento que eu tive medo. Mas enquanto eu li aquela folha, eu orava a Deus, falava assim: não aceito isso, não aceito isso, não aceito isso, não aceito isso. E assinei e continuei. E queridos, deixa eu falar um negócio para você. Deus, Ele cuidou tanto de mim, Ele cuidou tanto, mas tanto, que eram 4 médicos que me acompanhavam. E um dos médicos, um pouquinho antes de fazer a cirurgia, ele chegou em mim e falou assim: olha, você deve ser muito querido lá fora. Você deve ser muito querido lá fora. Eu falei: é mesmo? Por quê? Ele mostrou para mim uma caixinha pequena assim. É igual eu compro muito, a gente compra muito, né, amor, os carrinhos da Hot Wheels para os nossos filhos. É igual aquilo lá, vem um trocinho branco dentro daquela embalagem. Ele mostrou para mim assim e falou assim: você está vendo isso daqui? Eu falei: sim. Ó, isso aqui é usado em neurocirurgia, porque aqui dentro desse aparelho tem um pó que é jogado quando faz a neurocirurgia para estancar o sangue. E esse aparelho aqui, o hospital está em falta. Por isso que tem muita gente que não está fazendo cirurgia ainda. E o outro médico da nossa equipe doou para a sua cirurgia isso aqui. E você sabe o preço que é isso aqui? Eu falei: não tem ideia não. Eu falei assim: isso aqui compra um caminhão, pra você ter ideia. Na hora eu só falei isso aí que vocês falaram. Glória a Deus. É Deus cuidando, é Deus fazendo tudo. E aí no dia que chegou a cirurgia, me arrumei, me aprontei, tudo ali, as enfermeiras me ajudaram. Claro que eu estava muito ansioso, como eu falei, eu nunca entrei no hospital e agora eu vou fazer uma cirurgia, ainda na cabeça. Claro que eu estava ali ansioso, ali, né, sou ser humano, mas eu estava confiante, estava muito confiante. E no trajeto, deitado na maca, já preparado para a cirurgia, no trajeto, enquanto elas estavam me levando, as enfermeiras, o Senhor falou comigo. O Senhor falou assim: estou levantando agora um exército para orar pela sua vida. Eu falei: obrigado, papai. Obrigado. Então eu entrei dentro da sala de cirurgia, e lá dentro da sala de cirurgia, eu estava tão tranquilo que eu conversava com as pessoas. Eu conhecia algumas pessoas que estavam lá dentro, instrumentista, enfermeiro,
E conversando com eles ali, com o anestesista aqui perto da minha cabeça, e brincando com eles, até o momento que eu apaguei, né? Aí foi feita a cirurgia, eu acordei da cirurgia e eu não queria abrir os olhos, não queria abrir os meus olhos, porque assim, eu estava com medo. E aí de longe, a enfermeira colega nossa gritou assim: Juliano, escutei ela gritar, falar alto na UTI, pode abrir os teus olhos, porque a cirurgia foi um sucesso. Aí eu abri os meus olhos, legal. Aí o médico veio, fez o teste da força, né? Ele aperta a minha mão, vou mostrar para ele que eu estava bem. Levanta o pé, eu levantei o pé. Mexe o pé, né? Eu levantei o pé, levantei o outro, mexi o pé. Mexe essa mão, eu estou bem, estou de boa. Então a gente fez a cirurgia, foi um sucesso. O médico falou, olha, foi um sucesso, conseguimos tirar 100%. A cirurgia foi bem sucedida. Falou com meu sogro, né? Falou para minha esposa. E eu fui para casa 2 dias depois da cirurgia, né? Ele pode sentir dores como qualquer, né? Foi feito um corte. Tem a imagem aí? Tem? Põe para mim. Consegue ver aí, gente? Estão vendo aí? Isso, né? Então no lado direito foi 30 pontos, foi feito, né? Então assim, o médico falou a respeito de que poderia sentir dores, né? Normal, né? A gente corta um dedo de noite, a gente está com dor, está latejando de dor. Então ele tinha passado todos os medicamentos, todas as coisas para a gente, e falou que qualquer coisa era só ligar. Então nós estávamos em casa, tomando os medicamentos normal, tal. Só que eu comecei a ter muita ânsia, comecei a ter muita dor na cabeça. E essa dor produzia ânsia, e eu não conseguia, eu tinha que vomitar. Agora imagina a força que a gente faz para vomitar, né? Agora imagina com 30 pontos na cabeça. Eu só pedi para minha mãe segurar minha cabeça, que eu tinha medo de abrir a ferida. E assim, então tinha os remédios, a minha esposa falando com o médico, então usa tal remédio, tentando nos ajudar ali, para ver se parava a dor, e a dor não parava, e a dor não parava, e a dor não parava, de jeito nenhum. E aí aí eu fui passando, eu voltei para casa na quarta, né, meu amor? Quarta, né? Foi isso? Isso, quarta-feira. Foi passando o dia ali, e eu passando mal. Aí teve um dia em especial que a minha esposa teve que ir para a nossa loja, para ajudar a cuidar. E aí ficou só eu e minha mãe. As crianças, a outra avó tinha pego, a mãe da minha esposa tinha pego, minha sogra. Nem eles eu conseguia ter eles dentro de casa. Nem eles, porque luz me incomodava, conversar comigo me incomodava, grito me incomodava. Então eles queriam brincar comigo. Eles queriam brincar, eles queriam falar, estavam com saudade, estavam mais de 15 dias, né? 15 dias longe de mim, né? E pra você ter noção, me doeu tanto no dia que eu estava ali na cama, e os dois vieram pronto, assim, falou: olha papai, vamos papai, nós estamos prontos para jogar bola, de uniformezinho, tênisinho. Eu falei: filho, o papai não pode hoje, filho. Papai não pode, mas a mamãe vai com vocês. A mamãe vai. E nesse dia, eu estava sentindo muita dor. Só que o que acontece? Naquele dia eu não estava falando para minha mãe e para minha esposa que eu estava com dor. Porque elas iam vir tentar dar medicamento. E o medicamento fazia o quê? Fazia eu vomitar mais uma vez ainda. Então eu estava tentando suportar a dor. Suportar aquela dor. E aí a minha mãe falou assim: filho, eu estou aqui, eu vou aproveitar que não tem ninguém, eu vou limpar a casa, vou arrumar porque está bem bagunçado, e vou lavar a área lá fora, qualquer coisa você me chama. Eu falei: tá bom, mãe, tá bom. E ela saiu, virei para o lado e comecei a orar, falar assim: papai, está muito difícil, Jesus, está muito difícil, está doendo demais, eu não estou suportando essa dor, o que está acontecendo? Eu não estou suportando, porque o médico não entendia. O médico falou assim: eu não estou entendendo,
eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque a cirurgia dele foi um sucesso. E eu comecei a orar, e chorar, e falar com Jesus, falar: Jesus, por favor, tira essa dor, Jesus, tira. E aí eu senti a presença de uma pessoa entrando dentro do meu quarto. Eu sabia que não era minha esposa, porque minha esposa estava na loja. E eu sabia que não era minha mãe, porque minha mãe, eu escutava ela jogar água lá na área, lá de fora. E eu falava assim, e eu orando. E essa presença, ela foi vindo, até a cabeceira da minha cama. Mas eu não conseguia abrir os meus olhos. Eu não conseguia abrir os olhos. Por causa da dor, que era muito grande. E aí, eu não imaginei, eu não pensei, e nem foi o Espírito Santo falando comigo, como muitas das vezes o Espírito Santo de Deus faz. Mas eu ouvi a voz dele como eu ouço a sua voz aqui, glorificando o nome de Deus. Essa voz falou assim: eis aí o meu filho amado, o qual eu tenho muito prazer. Isso não é para sua morte. Eu entendi que era Jesus que estava no meu quarto. Eu falei: Jesus, obrigado, mas por favor, tira, que eu não estou aguentando. Eu dormi ali. E eu falo para vocês, antes da cirurgia, todas as vezes que eu ia tomar banho no hospital, todas as vezes, eu colocava a mão na minha cabeça, e orava: Deus, Jesus, se o Senhor quiser agora, o Senhor tira. Então, se for da sua vontade, tira. Um dia antes de eu fazer a cirurgia, eu chamei o médico e falei assim: eu queria te pedir uma coisa, você pode pedir para mim fazer outra tomografia? É difícil eu te explicar. Ele falou assim: é fé, né? Eu falei: é fé. Ele falou: vou pedir. Aí ele veio com o resultado e falou assim: Juliana, tá do mesmo jeito, nós vamos fazer a cirurgia. Eu falei: então vamos fazer a cirurgia. Estou entendendo que Deus quer que eu passe por isso mesmo. Deus quer fazer algo. Eu tive essa experiência, só que eu não contei para minha mãe, não contei para minha esposa, não contei para ninguém. Eu guardei para mim a experiência que eu tive. Aí no domingo, isso foi numa sexta-feira, aí no domingo foi o dia que eu acordei muito mal. Eu já acordei vomitando e fiquei o dia inteiro vomitando, até de tardezinha. Quando foi de tardezinha, o médico orientou minha esposa de levar eu de volta para o hospital. Eu fui de volta para o hospital, entrei no hospital, né, e entrei com, aí eles fizeram os exames e entrei agora como uma infecção. Foi me dado uma infecção. Então doía demais, doía muito mesmo. Nunca senti uma dor tão horrível. E ali eu fiquei internado de volta, minha mãe me acompanhando, minha mãe estando comigo ali. E eu fiquei ali mais ou menos quase 15 dias de novo. 11 dias, né, mãe? 11 dias. E a minha mãe comigo ali, e aí foi medicando, dando medicação, né, na veia, e eu ali, sabe? Mas novamente, eu brincando, eu conversando com os outros, né, fazendo amizade. Tinha passado a dor, então eu estava muito bem. E aí, uma certa madrugada, eu estava dormindo e eu fui acordado por uma visão que Deus deu a respeito de um casal lá da nossa igreja. E eu sentei na cama e eu falei assim: mas meu Deus do céu, o que Jesus quer fazer, né? Mas eu não vou mandar mensagem agora não, amanhã eu mando. Eu deitei, pensei assim: aproveitar que eu estou aqui, que eu acordei, vou orar. Virei para o lado e comecei a orar baixinho de novo. Comecei a orar baixinho ali, falar com Deus. E eu estava orando e a minha oração era a mesma: Senhor, obrigado por tudo. Guarda a vida dos meus filhos, guarda a vida da minha esposa. Aí eu senti algo diferente naquele quarto. E aí veio o Espírito de Deus e falou assim:
você está curado de tudo. Você não tem mais nada. Eu comecei a chorar. Falei, glória a Deus. E voltei a dormir. No outro dia cedo acordei ansioso. E contei para minha mãe a experiência. Primeira a visão que eu tive. Mandei o áudio para o casal. Ele, no mesmo instante, ele respondeu, confirmando tudo que tinha mandado para ele. Eu falei assim, cara, que chique. Então eu tive uma experiência mesmo. Sabe aquele Tomé? Falei assim, cara, Jesus me visitou no meu quarto, eu ouvi a voz de Jesus, cara. Aí eu falei para minha mãe, mãe, olha isso aqui, ouve. Eu mostrei para ela o áudio que eu mandei e mostrei o áudio que eu recebi. Mãe, deixa eu te falar mais. Falei, mãe, sabe aquele dia assim, assado lá em casa? Sei, filho. Aquele dia eu tive essa experiência e essa experiência. Aí ela levantou para passar creme nos meus pés, porque desde de jovem, adolescente, eu tinha um problema nos meus pés que eles ressecavam, escamavam, assim, racha, sabe? Eu tinha que sempre ficar passando creme, e eu sempre que passava creme. E aí lá no hospital, minha mãe que estava cuidando, passando. Aí ela levantou, foi passar creme, ela chegou nos meus pés assim com o creme e falou assim, filho, teus pés tão lisos. E um dia anterior ela tinha passado creme, ela viu como que estava. Eu falei assim, mãe, ele falou que curou foi tudo. Aí eu contei a experiência lá no grupo da nossa família. E olha só como que é chique. Como que Deus, ele é lindo demais. Deus, ele é lindo demais. A minha esposa falou assim, olha, no dia que deu a primeira convulsão em você, o irmão da igreja me ligou e falou assim para mim ficar tranquila, que isso estava acontecendo, que não era para sua morte, era para a glória de Deus. E ela não tinha me falado, pela correria, pelo que tinha acontecido, ela não me falou, e ela me falou naquele dia. Eu falei, olha só que chique, Jesus confirmando aí. Aí nesse dia eu chamei o médico, ele veio, eu contei a experiência para ele, eu falei da experiência que eu tive, falei, ó, bati no ombro dele assim, ó, você pode fazer qualquer exame aí, você não vai achar mais nada em mim. Eu estou curado de tudo. Aí, né, naquela posição de médico, né, de doutor, olha, Juliano, respeito sua fé, mas vamos observar você ainda aí. Eu falei, tá bom, beleza, show de bola. E aí eles fizeram a biópsia, né? A biópsia veio confirmando glioma de baixo grau, câncer benigno, né? Então isso aí já foi um motivo de muita alegria para nós, né? Falei, glória a Deus por isso, glória a Deus mesmo por isso. E quando eu saí do hospital, eu tinha que passar agora pela oncologista, né? Então a gente tem que passar pela oncologista. E quando a gente foi fazer os exames, que são feitos lá os exames, um deles eles falam que é o mais importante, que é a imunohistoquímica, né? Ele é o mais importante. Então, geralmente, na maioria dos casos, ele chega primeiro. Por que ele chega primeiro? Porque ele é o mais detalhado, ele é o mais preciso, que aí assim identifica, já dá tempo de tratar, se for, por exemplo, agressivo, alguma coisa assim. No meu caso, não veio por primeiro. Ela falou assim, não estou entendendo por que não veio o seu por primeiro, mas está aqui, ó, veio a biópsia aqui, a tipologia, a patologia, e veio confirmando, Juliano, o que os médicos falaram para você, tá? Que os 4 médicos falaram, veio confirmando que é um tumor benigno, tá? Então nós vamos ter que esperar agora esse exame para a gente ver o que vai fazer. Eu falei, tá bom. Aí eu fui embora, 15 dias depois ela ligou para a gente voltar. Eu voltei com a minha mãe. E aí, quando eu saí da sala naquele dia, eu senti vontade de falar de Deus para ela. A Espírito Santo falou assim, calma, espera. Tá bom, vou esperar. E aí eu voltei 15 dias depois com a minha mãe, recebeu a gente com alegria, ela tal. Você deve estar ansioso. Eu falei, tô não. Ela sentou, ela falou assim, olha, Juliano, eu não estou entendendo. A primeira coisa que eu não estou entendendo é que, no seu caso, por que esse exame aqui veio por último?
Isso eu já não estou entendendo. Agora, lendo o seu exame ontem, eu me arrepiava quando eu lia ele. Porque ela falou assim, primeiro os médicos falam que é um glioma de baixo grau. Aí vem as biópsias falando que é um tumor de baixo grau. Agora vem a imuno, que é o exame mais preciso, que vem falando que nem de tumor se trata, que você tem uma inflamação. Nesse momento eu estava chorando, eu falei para ela assim, doutora, eu posso falar com a senhora? Pode. Baixei minha máscara, comecei a pregar para aquela mulher se arrepiava e chorava toda. Aí eu entendi por que o Espírito Santo falou assim, ainda não fala de mim não. Olha só que chique. A única coisa que eu perguntei para ela foi assim, você falou com o doutor? Falei. Ninguém está entendendo nada. Aí 15 dias depois voltei com o médico. Sentei com ele lá. Ele falou assim, que boa notícia, eu fico feliz por isso. Mas isso não existe em livro nenhum de medicina. Nós nunca vimos isso. Como que explica isso? Falei para ele assim, milagre não tem explicação. Aí 60 dias depois eu fiz a outra ressonância que tem que ser feita. Fiz a ressonância e voltei com ele, de novo. Voltei com ele. Ele, Juliano, ele lá, né, colocando medicação, tal, para mim. E aí ele falou assim, dá sua ressonância aí. Eu falei, tá aqui. Fez o eletro, né, da cabeça. A ressonância está aqui. Mostrei para ele começou a me mostrar a ressonância. Tá vendo? Essa mancha escura aqui agora é onde ficou o vazio, né? Que tirou o material, então ficou vazio. Aí ele falou assim, Juliano. Ele se endireitou na cadeira e falou assim, Juliano, por meios medicinais, eu não tenho como explicar, a não ser confirmar que você recebeu um milagre de Deus. Jesus é chique. Ele é muito bom. E aí nisso entrou o outro neuro. E ele mostrou, tá lembrado do Juliano? Lembro sim. Aqui ó, os exames dele, cara. Deus curou ele. Rapaz, a reza tua é braba, hein? Foi esse Deus é chique demais. Aí no outro dia que eu voltei para agradecer o outro neuro que é de Sinop. Ele falou assim, olha, toma seus medicamentos certinho, tá? Que eu sei que você foi curado, mas toma os medicamentos certinho. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus, querido. Eu entendi o porquê que eu precisava passar até pela cirurgia, querido. Porque eu tenho a certeza de que Deus vai salvar a vida desses médicos, principalmente do que me operou. Fiz uma amizade, né, meu amor? A gente fez uma amizade, um laço de amizade. Mando mensagem, ele me responde, laço de amizade. Na última conversa que eu tive com ele, ele falou assim, eu nunca vi isso, cara, muito maravilhoso. E aí eu comecei a pregar para ele, falei rapidinho para ele o milagre dos meus filhos. A minha camiseta aqui, ó. # eu sou um milagre. Fiz para minha família, que os meus filhos também são resposta de milagre. E eu orei por ele. Falei, deixa eu orar por você. E eu tinha certeza de uma coisa, meu querida igreja, como eu falei para vocês, que Deus tinha algo para tratar a minha vida. Ele precisava me mudar. Eu era uma pessoa muito ruim. Nossa, Juliano, que Deus é esse? Eu vou explicar para você que não foi Deus que fez tudo isso, não. Eu vou explicar para você agora com essa palavra que eu dei. Eu precisava mudar. Eu era ruim como irmão, ruim como marido, ruim como filho. Olha, estou falando para você que ruim não é ruim, não. Sim, ruim, de ruim. Coisas que a gente poderia fazer diferente, sabe? Como o pastor Neto faz, a gente é estragadinho, né? A gente é estragadinho. Ruim como um servo de Deus. E eu precisava mudar. Ruim como amigo. Ruim com as pessoas.
E Deus tratou muito isso. Então eu tinha certeza que Deus tinha algo para tratar na minha vida. Mas o que eu não imaginava, que isso ia impactar a vida de muitas pessoas. O meu sogro, há poucos tempos, agora aceitou Jesus, cara. O cara que era resistente. O cara que eu pegava a Bíblia para falar para ele, falava assim, eu não acredito nisso, que isso aí foi escrito por mãos humanas. Hoje quando eu falo de Jesus para ele, ele fica assim, ó. Até campanha está fazendo comigo. Até campanha. Minha família, da parte da minha mãe, mudou comigo. Tem um tio meu que hoje ele é diferente, hoje ele fala comigo, ele me ouve. E vou ganhar ele para Jesus também. Amigos meus, próximos de mim, têm entregado a vida para Jesus. Eu não sabia que ia acontecer. E eu glorifico a Deus pelo que eu passei. Eu glorifico a Deus. Só que vamos voltar para a palavra diz assim, das raposas e das raposinhas. Pastor, não posso estourar o tempo aqui, pastor, senão o senhor nunca mais me chama para vir. Quando eu entrei aqui no culto dos jovens, o pastor pediu assim, Juliano, o que você achou? Eu falei, pastor, a igreja que eu entro hoje eu choro, porque eu fiquei 30 dias sem ir na igreja, e no dia que eu entrei, que eu pisei o pé na igreja, eu já pisei chorando, falando para papai assim, para Deus, que saudade que eu estava da sua casa. Eu vou falar para você o significado da palavra hoje. O que Deus quer falar conosco? Aqui fala das raposas e das raposinhas e da vinha. Eu quero que você coloque a vinha como sendo a gente, sendo você. Você é a vinha. Você é a vinha. Existem raposas que são grandes, que comem os frutos, que a gente tem que se preocupar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe a raposinha, que ela destrói o caule, que destruindo o caule, ela não vai só comer o fruto, ela vai destruir toda a vinha. Deixa eu falar uma coisa para você. Foi Satanás que colocou. Hoje as pessoas pedem, uma hora pediu, mas o que você tinha? Era um tumor? Nem eu sei explicar o que é que eu tinha. Obrigado, querido. Tem que usar isso aqui para não ficar, né, gente? E deixa eu te falar. Eu era um cara que eu estava na igreja. Eu e minha esposa, nós estávamos na igreja. Mas você sabe o que eu falei para Deus? Eu e minha esposa, nós falamos para Deus. Deus, a partir de hoje eu não quero saber do seu chamado que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou na igreja, acabou o culto, estou indo embora, tchau, benção. Não quero nem comunhão com ninguém. Não quero ninguém na minha casa, não vou na casa de ninguém. E o seu chamado para a minha vida, se tem, eu nem quero mais. Mas eu estava dentro da igreja, sentando no banco aí, ouvindo a palavra, louvando, erguendo a mão, dando glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não cumpria o meu papel dentro de casa, como um sacerdote, de levar a minha família para Ele, não para a igreja, mas para Ele, dentro da minha casa, oração, leitura da palavra, e fora isso daí. Então eu não estava um cara desviado. Aí o que acontece? Nós damos legalidade, para que daí venham as raposinhas. Não é a raposa grande não, é as raposinhas. Aí vem as coisas ferindo a gente, sabe? O pastor fez isso, o irmão da igreja fez aquilo, que eu vi isso, que eu vi aquilo, que eu não quero mais saber, que não sei o que. E as coisas pequenininhas vai parando, vai esfriando a gente, vai deixando a gente de lado. E a gente vai dando brecha,
dando oportunidade do inimigo das nossas almas entrar na nossa vida, mesmo a gente estando dentro da igreja. Você não tem noção do quanto que o diabo te odeia. O diabo te odeia. O diabo me odeia. Olha o que ele tentou. Um pouco mais cedo eu tive aquele sentimento de morte. Vai saber se não ia acontecer um acidente ali mesmo. Não conseguiu. Colocou um tumor. Não conseguiu. Colocou uma infecção. E eu estou aqui, perfeito. Enxergando, movimentando e cumprindo o meu chamado. Meu chamado. Ah, Juliano, mas eu não prego, eu não toco, eu não canto. Não estou falando desse chamado não, querido. Chamado de servo. Chamado de servo. De chegar aqui no pastor e falar: pastor, o que eu preciso fazer aqui? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso te ajudar? Você sabe de alguém que passa dificuldade, às vezes, não é nem financeira, querido. Às vezes é só a dificuldade de você chegar e falar assim: olha, Jesus ama você. É dificuldade aqui no coração. O coração da pessoa está todo destruído. É esse chamado aí. É esse chamado que Deus quer da gente. É de fazer a diferença na vida das outras pessoas. A palavra de Deus diz que nós somos luz, que nós somos sal. É essa a diferença, meu querido. Demorei para entender isso. Dei brecha, dei legalidade para o inimigo. Conversando com meu cunhado semana passada, eu falei para ele que Deus está fazendo muito milagre, sabe, pastor, na nossa vida aí, milagre financeiro, milagre de tudo quanto é. Essa semana mesmo, eu falei pro pessoal lá do escritório, eu falei assim: tem horas que Deus ele abre a porta, mas ele abre com força que nem a gente consegue segurar de tanta bênção que está vindo. Esse é o nosso Deus. E aí o meu cunhado pediu, né? E como que tá, tal. E eu comecei a falar para ele, comecei a chorar. Como eu estou chorando aqui. Eu falei assim: a única coisa é que você agora ficou chorão. Porque antes eu não era chorão mesmo, né, amor? Minha esposa está ali antes. Eu não era chorão, não. Sabe? Me segurava, tal, no máximo. Daí eu falei para ele assim: cara, Jesus me deu uma vida, velho. Jesus me deu outra oportunidade. Como que não chora com isso, cara? Só vai saber isso quem passou, ou quando passar pelo vale da sombra da morte. A pessoa vai entender isso. Por isso que eu choro mesmo. Eu vou falar de Jesus para as pessoas. Falei para o pastor Neto, semana retrasada, eu falei assim: pastor Neto, só tem um problema, eu não consigo falar de Jesus para as pessoas. Ele estralou assim, olhou para mim assim. Eu começo a falar, eu choro antes da pessoa. Porque Jesus é muito lindo. Jesus é muito lindo. E é isso que Jesus quer da nossa vida. Cumpra o seu propósito. Cumpra o seu chamado. Você foi chamado para fazer a diferença. A diferença nessa casa, a diferença na sua casa, a diferença nessa cidade. E pode ter certeza que quando você começar a cumprir esse propósito, você pode ter certeza na sua vida que você vai ver o céu abrir ao seu favor, em todos os sentidos da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha só, queridos. Nós saímos de férias semana retrasada. E ao sair de férias, eu falei assim para Jesus: Jesus, nós estamos saindo de férias, mas assim, eu não estou de férias de ti, não. Usa minha vida lá. Onde o Senhor quiser me usar, me usa. Pode me usar. Nós estamos lá, comendo lá, tal. Aí uma senhorinha, um amor de pessoa servindo a gente ali, servindo. E Jesus falou assim: fala de mim para ela. Aí eu: tá bom.
Aí eu saí e tal. Aí depois no outro dia achei ela, eu voltei para falar com ela, não achei no outro dia, daí demorou. Aí no outro dia, um certo dia, achei ela lá. Ela passando, falei: vem cá, Dulce. Lembro dela, Dulce. Vem cá, Dulce, vem cá. Eu falei assim: ei, você tem Jesus? Você já aceitou Jesus na sua vida? Ela falou assim: irmão, eu sou da Assembleia de Deus. Eu falei: ai, tá glória. E comecei a falar das bênçãos que Deus tinha para ela. Deus começou a usar minha vida ali e comecei a falar para ela. Então, ela chorando aqui, um monte de gente passando, gente olhando, e eu orando por ela lá. Aí o outro dia, nós fomos lá para um certo lugar, aí indo embora assim, o cara segurou no meu ombro assim e falou assim: ei cara, você já tem Jesus, velho? Né? Praieiro, aqueles caras praieiro, né? Você já aceitou Jesus na sua vida? Eu falei para ele assim: aqui ó, a minha marca da minha guerra aqui ó. Ele falou: eita cara, eu vi escrito aí Jesus aí na sua cabeça. Eu sou da Assembleia de Deus, de onde que você é? Eu falei: eu sou da Igreja Batista Nacional, irmão, nós estamos juntos, continua nessa pegada aí. Aí outro dia jantando lá, fui jantar com a minha esposa, deu uma engordadinha, o senhor percebeu, pastor? É os medicamentos, entendeu? eu ia jantar, daí com os bebês, daí tinha que sim, nós deixávamos eles no quarto de noite para eles dormir, daí eu tinha que ir com a minha esposa, eu tinha que fazer isso, pastor, porque a culpa é delas, entendeu? Dela e da minha mãe. Aí voltava com a minha esposa, eu tinha que ir com a minha mãe jantar de novo, entendeu? Aí quando eu fui com a minha esposa, na hora que eu fui pegar o suco, Jesus falou assim: fala de mim para ela. Tá bom, deixa eu comer aqui, eu já volto. Fui lá, comi, levei minha esposa, peguei minha mãe, fui pegar o suco, o que Jesus falou? Não vai falar não? Eu falei: vou falar sim, que eu não quero desobedecer mais não. Chamei ela: Eduarda, vem cá, você já aceitou Jesus na sua vida? Ela já começou a chorar. Sim, eu sou da Assembleia de Deus, batizada e tudo. Eu falei assim: amém. Deus começou a falar com ela. Eu falei: eita glória, é desse jeito. Querido, é falar de Jesus, a oportunidade que você tiver, é a oportunidade que você tiver, é isso que Jesus quer da gente. Jesus tem pressa, Jesus tem pressa, a gente não pode ficar perdendo tempo nosso não. Esses dias passando a compra no mercado, falei: moça, como que é seu nome? Márcia. Eu falei: Márcia, você já aceitou Jesus na sua vida? Não. Você quer aceitar Ele? Aqui? Aqui, uai, tem outro lugar para nós ir? Aqui mesmo. Ela ficou naquela, né, eu acho que foi um choque, ela ficou assim: não sei. Eu falei: então tá, minha filha, deixa eu ir então. Não sabe o que meu amor falou assim: mas você também é doido? Eu falei: Jesus falou para eu falar para ela, uai. Então eu não posso perder a oportunidade. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o nosso Deus. Se coloca em pé, vamos orar, querido. Quero orar pela sua vida. Ministério de Louvor vai cantar uma música aqui. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, querido. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão Maravilhoso Ele é. e o quão
Glória a Deus. Ele nos ama, querido. Ele nos ama. Deus, Ele é bom demais. Deus, Ele é bom demais, querido. Ele é bom demais. Ele é muito bom. Saiba que Ele te ama. Saiba disso. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Saiba que sempre há um propósito maior. E esse propósito tem a ver com Ele na nossa vida. Esse propósito. E viajar, o maior medo meu e da minha esposa era de repente de dar uma convulsão lá. Por quê? O que o médico, vocês querem sentar? Por favor, senta, queridos. Tem mais algum minutinho? Queridos, o medo de viajar era de eu ter uma convulsão. Porque assim, o que o médico explicou? Juliano, toda pessoa pode ter uma convulsão. Está mais propício quem passou por uma neurocirurgia. Então, por isso que existe o medicamento para controlar, né, para a gente verificar. É eu que estou fazendo esse barulho? Não? Então, assim, no dia 12 de abril eu tive uma convulsão na cidade, né, depois da cirurgia, né, e eu fui socorrido, tal, fui medicado. 4 meses depois da cirurgia, eu tive uma convulsão, né? Que a minha cirurgia foi dia 7 de dezembro. E eu fui socorrido pelos bombeiros. E aí, assim, eu aprendi uma coisa muito com a palavra de Deus, que é a palavra gratidão. E depois que eu fiz a cirurgia, que passou o meu repouso, eu voltei no hospital a agradecer, levei presente para as pessoas que marcaram a minha vida. Desde as tiazinhas que vai empurrando o carrinho para levar comida para nós. Eita, coisa boa comer, né? Crente gosta de comer. Então, desde as enfermeiras, os médicos, voltei a agradecer. E a mesma coisa eu fiz com os bombeiros. Falei assim, quero ir lá agradecer. Falei para a Bruna, vamos lá levar já os nenê conhecer e tal. E eu quero ir lá agradecer. E eu fui lá agradecer. A bombeira era uma mulher que recebeu a gente, que me atendeu no dia dessa segunda convulsão. E aí eu falando com ela, a Bruna falando com ela assim, falou assim, minha esposa falando com ela, olha, dessa vez como que ele demorou, a primeira vez ele voltou tão rápido à consciência. Aí ela falou assim, mas né, ele agora, ele levou 6 tranquilizantes na perna dele, né, na veia. Então isso aí, com certeza faz demorar mais. Mas assim, dentro da ambulância ele já estava voltando a querer falar. Né, ele voltar à consciência. Ele falou para mim assim, você só falava uma palavra. Você só falava o trajeto inteiro, você só falava assim, papai, 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 papai. Aí a bombeira pediu assim, como que é o seu relacionamento com seu pai? Você tem relacionamento com seu pai? Eu falei assim, Fernando, meu pai está falecido tem 22 anos. Mas quando eu falo papai, é quando eu vou orar com Deus. Ele é o meu papai. E ela começou a falar assim, como eu estou arrepiada. Ai, esse é o nosso Deus. E lá na viagem, nosso maior temor era convulsionar lá. Imagina, longe da família, longe do médico, só estava eu, minha esposa e minha mãe, e os 2 bebês. Eu falei, Deus, guarda minha vida lá, vai, não deixa acontecer nada, mas, né, seja feito sua vontade, mas se puder, dá um repouso, dá um descanso para nós, aí estamos precisando. Aí teve um dia lá que a gente estava, nesse dia da praia, que o rapaz falou comigo lá, nós chegamos lá no hotel de volta, no resort lá. Aí eu estava assim, eu estava muito cansado no quarto, mas o medicamento produz uma certa indisposição. Eu achei que era reflexo do medicamento, que a gente andou bastante naquele dia. E aí eu sentado na cama, a Bruna pediu assim, você está bem? Eu falei, eu tô, porque eu achava que era do medicamento. Aí, vamos tomar um café? Vamos, nós vamos tomar um café da tarde. E aí eu comecei a perder os reflexos. Os nenê passavam correndo, eu não via, e perdi os reflexos assim, não estava enxergando nada quase, vendo assim bem ruim.
Sentei, a gente sentou, sentei longe assim, porque eu não queria mostrar que eu estava ruim. Aí ela falou assim, a minha esposa falou assim, senta aqui com a gente, porque você foi sentar aí. Tá bom, fui lá e sentei de frente para minha mãe, de frente delas. Aí minha esposa ficou entretendo os neném ali, e minha mãe olhou assim para mim e falou assim, você tá bem? Eu falei assim. E aí, do nada, começou a mexer o braço sozinho, né, involuntário. Só que essa convulsão foi bem tranquila. Né? O socorrista do hotel veio, me atendeu, minha pressão estava diferente. Então, olha, eu indico levar você para o UPA. Então a gente foi para o UPA, eu fui andando. Então o medicamento começou a fazer o efeito já ali, né? Igual o médico falou, é ruim de falar essa palavra, mas que bom que foi assim, né? Que está mostrando que está fazendo o efeito. E a gente chegou lá no UPA, fui atendido, e tô lá e a gente eu estava com essa roupa aqui, estava com essa minha roupa aqui, que eu levei para mim ir na viagem mesmo, voltei na viagem com ela. E aí eu estava com ela. Tinha uma mulher lá e a gente começou a conversar e a gente começou a pregar para ela, minha esposa. Começou a falar de Jesus para ela. E ela começou a chorar muito. Ela falou assim, agora eu estou entendendo por que eu vim para cá. Comecei a sentir dor e vim para cá. Porque eu precisava vir aqui. Agora que eu li aí, hashtag eu sou um milagre. Agora eu vi aí, escrito, que eu precisava vir para cá para ouvir o que você tinha para falar para mim. Aí a minha esposa orando lá no corredor pelas outras pessoas, eu falei, tá, entendi, Deus, por que eu tinha que vir para cá também. Querido, Deus tem esse chamado, tem esse propósito para as nossas vidas, mas fica tranquilo, Ele nos ama, Ele cuida da gente em tudo, só cumpra o chamado dEle, amém? Amém, queridos? Muito bem mesmo, que Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar me ouvindo até agora, né? Obrigado por eu contar a minha experiência aqui, pastor, muito obrigado, tá? Nossa família ama vocês de coração, né? O pastor ficou pouco tempo com nós lá, né, pastor? Mas amamos vocês, Maura, Cris, temos um amor pela igreja, tá? Nós somos da mesma família, queridos, isso é o que importa, amém? É isso que importa, somos da mesma família, amém, queridos? Quero orar pela sua vida, se coloca de pé, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado mesmo, Deus, obrigado pela vida de cada um, Senhor. Pai, eu tenho certeza, Deus, que o seu nome foi glorificado hoje aqui, eu tenho certeza, Pai, que a tua palavra, ela achou aqui terra fértil. Eu tenho a certeza absoluta disso, que ela achou terra fértil. E que o Senhor continue ministrando nas nossas vidas. Que o Senhor continue falando nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde, Senhor, as nossas vidas. Que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor. Pai, que possamos cumprir o propósito. Cumprir o propósito daquilo que nós fomos chamados, para ser sal na vida das pessoas. Que possamos ser luz na vida das pessoas. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, amém. Ergue a mão, querido, ergue sua mão aí, querido, lá de trás, de branco, isso aí, você aí mesmo, queridão, ergue sua mão alta aí. Casal, ergue a mão aí, casal, ergue a mão. Está vindo um vento, um vento forte sobre a vida de vocês, mas esse vento não é um vento ruim não, tá? É um vento bom, algo novo está vindo sobre a vida de vocês, tá? Algo novo está vindo sobre a vida de vocês. O Senhor vai vir com vento e vai arrancar tudo que está atrapalhando de vocês evoluir, crescer. Tudo que está travando vai ser anulado agora, em nome de Jesus. Esse vento vem para arrancar isso. Hoje o Espírito Santo de Deus ministra sobre o coração de vocês. Filho meu, filha minha, ei, aquieta o coração. Sou eu, Deus, na vida de vocês. Quem cuida de vocês sou eu. Aleluia. Aquieta. A parentela de vocês é
eu que cuido, é eu que faço. Fica tranquilo, aquieta o coração. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Queridos, eu vi que o pastor aqui, mas ele não está, o Samuel, eu só me dei um abraço e ele foi embora, né? E o Leandro, ele só me deu um abraço e foi embora, não deu tempo nem de falar com ele. Vamos orar, né? Já, né? Vamos orar. Mas pastor, entrega uma palavra de Deus para ele, pastor. Receba essa palavra também, porque vai abençoar a sua vida também, a vida desta igreja, amém, queridos? Amém? Não foi o homem que trouxe Samuel para cá, não. Foi o próprio Deus, tá? Próprio Deus, porque Deus vai prosperar a vida dele neste lugar, por causa do coração dele, um coração de abençoar a vida das outras, abençoar a obra. E Deus precisa, pastor, Deus precisa de homens com um coração igual ao do Samuel, para poder abençoar a obra. Eita glória, então é para ela também. Quem que é? Levanta a mão aí, filha. Cadê a filha? É Leandro o nome dele, né? Leandro, né, que você falou? Leandro, ó, passa recado para papai, tá? Passa recado para papai. Vai prosperar, Deus vai prosperar, porque é Deus que está no negócio deles. É Deus que está fazendo, é Deus que está. Vai começar, pastor, é igual eu falei aqui, que quando Deus abre a porta, nós não está nem preparado para tanta bênção. Vai ser assim na vida dele, porque Deus tem pressa dessa obra aqui, pastor. Eu nem sabia que vocês tinham uma chácara que está construindo chácara, gente. Eu nem sabia. Olha o que Deus está fazendo, olha as maravilhas que Deus está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Passa esse recado de Deus para a vida do seu pai, filha, e passa para o Samuel. Eu não tive a oportunidade, quando eu vi ele, foi. Eu achei que ele ia ficar aqui, rebelde ele. Pastor, sou teu servo, obrigado pela oportunidade, te amo de coração, viu? Pastor, obrigado, amigo. Amém, igreja? Senta um pouquinho, por gentileza. Queridos, tenho certeza que essa igreja ela foi edificada. Você é a igreja, então você recebeu uma edificação, nós recebemos. Tanto a mensagem quanto o testemunho falou muito ao meu coração. E da mesma forma que o Juliano teve essa experiência com Deus, queridos, todos nós que nascemos de novo, nós tivemos experiência com Deus. Um de uma forma, outro de outra. A gente sabe onde a gente estava, o caminho que a gente estava traçando e aonde o Senhor nos colocou agora. E por que eu digo que a igreja foi edificada? Porque às vezes a gente fica, a gente baixa a guarda, talvez até cuida das raposas grandes, esquece das raposinhas. Ele diz que quando vai falar de Jesus ele chora. Então quantos de nós, queridos, que aí no mundo encarava cada situações, ainda hoje como crentes, aí a gente quer ainda dar umas rasteiras, uns corta-capinhos, rabo de arraia em alguém, e a gente quando chega para falar de Cristo, a gente amarela. Será que é medo? Não é medo que a gente tem, é o diabo que está dizendo que a gente não pode, mas Deus está dizendo que você pode. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, sabe, queridos? Então tudo que acontece na nossa vida contribui para o bem. A palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos despertar e ter certeza que a igreja houve um despertar. Disse para o Juliano, abracei ele ali, não conheço ele, eu não sei se ele me conhece, mas para mim eu vi ele a primeira vez hoje. E um homem que vai fazer 6 meses, né? Está fazendo 6 meses, nem 6 meses que passou por essa situação e está cheio de força, cheio de vigor para ir para frente. E queridos, todos nós vamos passar por situações,
Mas uma coisa eu quero dizer, como Deus usou ele para estar falando para a igreja, que as situações elas acontecem na vida do crente, e tudo é para edificação da igreja, é para edificar a igreja, é em prol do reino de Deus. Então foi maravilhoso. Então Deus trouxe esse homem aqui nesse dia, foi hoje à tarde, hoje à noite, trazendo essa palavra edificante para a amada igreja, e que Deus continue usando ele grandemente. E um homem com a fé desse nível, essa é a fé como um grão de mostarda, é uma fé viva, e a fé viva, ela gera, ela tem benefício, ela vai gerar frutos, vai gerar mais frutos ainda, e é assim que Deus opera, é assim que Deus faz nossas vidas. E eu fiquei feliz, muito feliz, para estar mais uma vez aqui no culto, e é aquilo que eu falei no início, você viu como que é? É na comunhão, é nesse encontro, é no congregar, que o Senhor ordena a bênção. Vidas, muitas vidas aqui foram transformadas, e foram transformadas mesmo. Nós vamos sair daqui, não como nós entramos, nós vamos sair daqui edificados, cheios do Espírito Santo, e saber que todos nós temos um propósito a ser cumprido, e eu tenho certeza que vamos despertar no coração de cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua esposa, seus filhos, em nome do Senhor Jesus, amém? Nesse momento, querido, vamos aproveitar, o pastor Vadir já traz o gasofilaço, nós vamos estar louvando o Senhor, com nossos dízimos e nossas ofertas. Quando trazemos uma oferta é aquilo que é um gesto de fé. Dízimo é a 10ª parte de um todo, você sabe o que está fazendo quando traz o dízimo. Quando você traz a oferta, você também sabe o que está fazendo, que é um passo, um gesto de fé, você vai fazer para depois ver, mas fé é o firme fundamento daquilo que se espera, e o